Teremos Flamengo e São Paulo no Maracanã, né? O jogo é no domingo. O Dorival Júnior vai voltar ao Maracanã. Curiosamente, a gente acabou de mostrar o desempenho do São Paulo, né? 64% de aproveitamento. Vamos dar uma olhada nos números do Dorival, que tem sido muito elogiado no São Paulo, né? O trabalho do Dorival tem sido muito elogiado no São Paulo. Vejam vocês. São 30 jogos do São Paulo, 29 do Dorival no São Paulo, um jogo a menos só. E o espectro é o mesmo, mais ou menos. A diferença é que um tem Libertadores, o outro tem Copa Sul-Americana. Momento do calendário mais ou menos parecido. 29 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. O aproveitamento é mais baixo do que o Dorival. É claro que é uma diferença de elenco, né? O Dorival trabalha com um elenco muito inferior ao elenco do Flamengo. E o aproveitamento é 58%, um aproveitamento mais baixo do que o 64% do Flamengo, mas é um bom aproveitamento. Por que Dorival é elogiado e São Paulo é criticado? O time do Dorival oscila menos do que o time do Flamengo? Porque esquece, é que aqui no Brasil, como a gente acaba avaliando muito trabalho picotado, trabalho de 3 meses, trabalho de 4 meses, que se a gente for ser rigoroso, sequer é um trabalho, na verdade é uma solução a cada semana de preparação do time para os compromissos seguintes, a gente acaba comparando estatística. Porque a gente tem pouco trabalho com início, meio e fim. Trabalho submetido a um ciclo. Eu desenvolvo o time, eu chego num nível de rendimento alto, o adversário me propõe algo e eu tenho uma queda e eu busco soluções novas dentro do que eu tenho de elenco. A gente raramente avalia isso. Então a gente acaba avaliando mais estatística do que trabalho. O fato é evidente, você tocou num ponto importante, as expectativas em torno do elenco do São Paulo, que se reforçou para esse ano, que teve peças novas, a partir de uma montagem iniciada com o Rogério, que detectou necessidades, carências, mas o time não vinha tendo um rendimento tão alto. As sensações que o time passa de desempenho foram melhores em relação ao próprio São Paulo. Sim. Não é uma comparação São Paulo e Flamengo. Ela é melhor em relação ao próprio São Paulo, que era o próprio São Paulo do início do ano. Ainda que, para mim, em nem todos os jogos, às vezes até quando o São Paulo venceu, ele por vezes teve até mais resultado do que desempenho. Em outros momentos ele teve um desempenho bom. Na média, para mim, o São Paulo do Dorival melhorou de desempenho e passou a ser candidato em algumas competições, algo que era menos palpável de se observar no início do ano. Agora, e aí sendo justo, desculpa. Imagina, pode terminar. Onde estaria o São Paulo com o Rogério agora? Isso a gente não tem resposta, porque esse multiverso não vai acontecer. E veja, né, Alex, que o São Paulo passou por uma certa turbulência recente, né? Ficou 5 jogos sem vencer e depois de uma atuação muito convincente contra o São Lourenço jogando no Morumbi, a expectativa da torcida também com os reforços que chegaram, que vão acrescentar o time, né? O Lucas já até estreou no final de semana contra o Atlético no Morumbi. O Rames deve ganhar minutos, por exemplo, contra o Flamengo no Maracanã. A torcida já cria uma expectativa, inclusive de título de Sul-Americana e Copa do Brasil. É claro que está atrás do Corinthians nesse momento, né? Perdeu o primeiro jogo em Itaquera, mas tem toda a possibilidade de fazer o resultado no Morumbi. E aí que está a questão sempre dessa competência do Dorival. Um ambiente sempre mais leve, tranquilo. Parece que ninguém vai querer se embirrar. Parece que ninguém quer algo, por quê? Porque ele constrói isso. Aquele jogador que já entende aquela filosofia, aquele conceito, tá tranquilo, ele é mais fácil de lidar. Por que a gente sempre fala que você... Também conhece melhor o jogador brasileiro, né? Com certeza, mas o perfil dele é mais o jogador brasileiro. Porque ele é lógico, ele é daqui, ele é da cultura, ele conhece. Porém, tem brasileiros que tal. Um exemplo, o próprio Rogério. Eu já ouvi profissionais falarem bem tranquilo do convívio com ele e outros, de repente, nem tanto. Ele tem um perfil dele. A hora que ele sai com um baita trabalho de campo, que é o que todo mundo elogia dele, visão de futebol, aquela coisa tudo, por que chega o Dorival e acaba dando certa característica? Então, você percebe que tem semelhanças? O Dorival, que deu certo com esse time, que não tem as mesmas peças do Flamengo, ele deu resultado igual. Vamos dizer assim, nessa questão de dar consistência, sistema de jogo, uma identidade... E o melhor de tudo, consistência. O problema que eu acho do Flamengo é sempre algo naturalmente muito maior, que eu acho que é até natural, mas não deveria ser por folha de pagamento. Mas então o Flamengo ele não pode falhar. Ele tem individualidades que são realmente mais de Copa do Mundo, já tem uma outra história no futebol. Beleza. Mas a gente sempre pesa por isso também, né? Se a escolha foi bem feita ou mal feita, o dinheiro é que conta às vezes numa discussão. E eu acredito que a questão do São Paulo, hoje ele está muito em pauta
porque começou no caso do Pedro. Antes do caso do Pedro, ninguém contestava. A gente falava sobre a questão da inconsistência, certo, Felipe? Certo. Certo, Mansur? Mas também apontava melhoras em relação ao que vinha sendo feito anteriormente. Beleza, né? Então, aí a questão da gestão sobre o que aconteceu, e o Flamengo vai ser tudo maior, o Corinthians vai ser tudo maior, porém, todo lugar que você não tiver isso bem feito, você vai ter um grande problema. E o Sampaoli, ele não é e nunca foi gestor de ambiente de nada. Ele é aquele trabalho de campo e deu. Ele deve ser daquele cara que parece que entra, não dá bom dia, boa tarde para funcionário nem nada. Então, quando você já vai trabalhar com ele, você já tem que saber. Quando acontecer alguma coisa, os profissionais já tem que falar, calma que ele é assim. Né? Mas quando aconteceu o negócio do Pedro, se ele chega e fala, o cara tá errado, o Pedro tá coisa, se ele toma uma decisão, eu acho que ali também ele construiu algo negativo para ele, que daí vem essa eliminação jogando da maneira que jogou, é normal que pese, mas a gente não pode realmente questionar o trabalho que vinha sendo bom, como se fosse tudo muito ruim por causa dessa eliminação e a maneira que lidou com o caso do Pedro. Você vê como o futebol pode virar muito rápido, né? E o São Paulo vai jogar reforçado no Morumbi. Imagino que não vai jogar com todos os seus titulares, né? Porque no Maracanã, exatamente, contra o Flamengo no Maracanã. Imagino que não vai jogar com todos os seus titulares porque tem uma decisão contra o Corinthians no meio da semana pela Copa do Brasil. Tem o desfalque do Caio Paulista, porque o Caio Paulista sentiu uma lesão na parte posterior da coxa no jogo contra o São Lourenço. O Wellington deve jogar como titular ali, inclusive no jogo contra o Corinthians. Não é tão grave pelas informações do São Paulo. Mas é um jogador importante, né, no funcionamento do time. Muito, porque é o cara que dá profundidade, o cara que tem velocidade, né? Menos mal que o Wellington fez se recuperando e voltando justamente agora, né? O Wellington ficou bastante tempo fora, né? Muito tempo fora por causa de lesão. É muito bom jogador. E o São Paulo, a gente falou, deve dar minutos ao Rames Rodrigues e deve ter também o Lucas por mais tempo, né? O Lucas jogou meio tempo contra o Atlético e já, apesar da derrota, mostrou que vai acrescentar muito ao time, né? Foi uma melhora considerável com o Lucas em campo, né? Contra o Atlético. Parece um jogador que chegou pronto para jogar, né? Exatamente. Então é um São Paulo, imagino, de novo astral, né? Mesmo com mais reservas no Maracanã. Deve ter Luciano, porque o Luciano está suspenso na Copa do Brasil. O Luciano está suspenso na Copa do Brasil, provavelmente joga esse jogo. Deve jogar. Então eu acho que vai ser um jogo muito duro para o Flamengo. Mas aí tem uma coisa que eu acho, a gente falou muito de treinador, questão de vamos dizer, das áreas técnicas. Esse jogo é retrato de uma coisa muito legal que a gente vive no futebol brasileiro hoje, né? A gente consegue ter em alguns jogos reuniões de jogadores de muito alto nível, que pela capacidade econômica, pelo dinheiro que gira hoje no futebol brasileiro, era inacessível há alguns anos. A gente pode ter em campo Lucas Moura, Rames Rodrigues, talvez Pato, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz. É um desfile de grandes jogadores, né? O que é fascinante no futebol, se for ver, também assim, a gente vive isso no futebol. Eu já perdi um exemplo, jogo de 5-0 e depois você vai ter que jogar em casa. Você já foi eliminado e depois você tem que jogar em casa. E aí também está um poder de usar aquela ferida, aquele machucado que a gente fala lambe a ferida e vai de novo. Pode gerar um tipo de energia que pode complicar muito para o São Paulo. E aí é o fascínio que o futebol de quarta e domingo ele te dá essa possibilidade. Então, não tem nada de tranquilo naturalmente para o São Paulo, eles devem saber, o próprio Dorival deve saber disso, porque esse lado de vir mordido te deixa em estado de alerta. E normalmente com jogadores desse nível do Flamengo, eu acredito que esse sentimento vai ser revertido em combustível para a resposta dentro de campo. Pode ser um abalo e pode ser um combustível, né? É claro. Deixa eu só mostrar aqui mais um fato lamentável que a gente vê no futebol, antes da gente ir para o intervalo, ameaças ao Rodrigo Nestor, né? Mais uma vez, a mãe dele sofreu, ela recebeu por meio de uma rede social, né, o Instagram, uma mensagem de um... Mas isso foi depois do jogo ou antes? Então, boa pergunta. O grande jogo que ele fez. Ele postou isso hoje, né? Pede para ele cair fora do São Paulo, ele é sem talento. A mãe dele responde, muita luz para você. Aí o cidadão diz, sua vida corre perigo, ou resolve com ele, ou a Independente, né? Que é a torcida organizada do São Paulo. E aí, negou participação, inclusive. A torcida negou participação, diz que não conhece o cidadão, mas é mais crime, uma atitude lamentável. O cidadão precisava ser identificado para que as medidas cabíveis sejam tomadas.